Seja muito bem-vindo ao Mindcast, seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento, expansão de consciência. E hoje, como já há algumas semanas, todas as quartas-feiras, eu trago um tema para que nós possamos conversar. E é interessante porque esses temas que eu sempre trago às quartas-feiras, normalmente eles são temas que me vêm intuído, eu penso de repente em algo que eu sinto que é interessante. E aí quando eu vou olhar a agenda dos podcasts, eles estão todos conectados de uma certa forma com esse tema, né? Inclusive, ainda amanhã eu tenho uma live com a Ariana, que vai trazer muito a questão da sabedoria de não saber, como a gente fica forte quando a gente percebe as nossas fraquezas, quando a gente aceita, porque aí você sabe que você tem que trabalhar. E depois, na sexta-feira, também uma live muito bacana com a Gabriele, onde ela vai trazer cura e auto-perdão, ressignificação, porque tem muito a ver com esse tema de hoje, tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito legal ter vocês aqui. Sintam-se muito à vontade a qualquer momento de colocar alguma pergunta aqui na caixinha, tá? Esse tema ressignificar uma experiência, é algo assim muito amplo. Dá uma base aqui para a gente conversar sobre vários assuntos, de verdade. E eu vou procurar ser muito prático, mas é importante a gente começar pelo começo compreendendo que o que é ressignificar, né? Eu cheguei até esse termo pela programação neurolinguística e ela traz para a gente dar um novo sentido, dar um novo significado a uma experiência. Isso é muito interessante, né? Como é que eu consigo, de repente, olhar uma coisa que me faz mal, que de repente me faz me sentir mais fraco, e consigo converter isso a uma aprendizagem? Então, eu quero, de uma forma assim prática, trazer para vocês algumas técnicas que eu uso muitas vezes nos meus atendimentos, é algo que eu também passo quando faço as mentorias com terapeutas, para que vocês tenham insights de como é que você consegue fazer essa ressignificação. Porque a primeira coisa que nós temos que chegar a um consenso é o seguinte: a realidade externa ela é subjetiva. Tá? Os acontecimentos eles são só acontecimentos. Somos nós, de acordo com o nosso nível de consciência, que damos um sentido e um significado para esses acontecimentos. Só que, para que a gente dê um significado para esses acontecimentos, muitas vezes o que ocorre antes disso é uma emoção. Então, se você sente uma emoção, por exemplo, de felicidade, você olha para o teu redor e você dá um significado bacana para aquela experiência. De repente você já sabia, é uma festa, é um momento especial, uma situação em que realmente você já tinha ali ideias de que ela seria positiva e aquilo te faz bem, e aquilo te dá um significado. Obviamente, se acontece algo na nossa vida que nós nos sentimos emocionalmente abalados, o significado vai partir desta emoção. É claro que quando a gente fala sobre ressignificação, qual que é a ideia aqui? Ressignificar aquelas emoções, aquelas percepções, aquelas crenças que você sente que hoje travam você para que você consiga prosperar e progredir na tua vida cada vez mais. Porque verdadeiramente, eu acredito muito, e a gente fala muito sobre isso aqui no canal, que nós manifestamos na nossa realidade externa aquilo que nós temos como consciência de si mesmos, como realmente capacidade e até mesmo com a nossa frequência interna. É uma pessoa que está otimista, que está lidando com as situações de uma forma mais positiva, ela tende a crescer cada vez mais. E não quer dizer que não seja difícil, mas volto a dizer, a questão é o significado que ela deu para alguns acontecimentos. Vamos pensar aqui uma coisa simples: problemas. Quando vem essa palavra, eu te falo assim, a palavra problema. Provavelmente, a primeira associação que você tem é de algo que você não quer. É de algo que, assim, opa, isso te remete a pensar em talvez situações que possam estar te abalando nesse momento. Então, problemas é uma ideia que nós temos, é um sentimento, tem um significado para nós de coisas que nós não queremos. Mas vamos pensar por um pouquinho aqui. De repente, a gente começa a compreender que nós crescemos verdadeiramente pelos desafios, pelas adversidades. Então, muitas vezes eu acredito que aconteceu na tua vida situações em que tudo parecia muito negativo, mas com o tempo você viu que aquele acontecimento ou te livrou de algo ou te levou para algo que valeu muito a pena. E de repente você olha para trás e fala assim: caramba, eu não gostei, foi muito ruim passar por aquela experiência, mas se não fosse aquilo eu não teria compreendido isso ou chegado até aqui. Então, o que eu quero te convidar a pensar? Que quando a gente fala em problemas, é uma questão de ponto de perspectiva. Tá? Depende muito do que você está querendo para a tua vida. Imagina, por exemplo, de uma forma simples, um funcionário que trabalha numa empresa, mas ele não gosta do que ele faz. Ele só trabalha pelo dinheiro. Então, assim, a filosofia dele é: quanto menos eu fizer, melhor. Ele não tem nenhuma vontade interna de servir, de ajudar as pessoas, de estar conectando, de atender meu cliente. Não, esquece. Ele só vai lá porque ele tem que trabalhar e pronto. Tá? Beleza.
Imagina que esse cara ele chega num dia que está muito movimento no trabalho dele. Vamos pensar que ele trabalha numa lanchonete. Então está muito cheio a lanchonete, tem muito trabalho para fazer. Esse cara ele pode dizer que isso é um problema. Ele pode sair da casa dele já falando, putz, hoje é sábado, hoje vai ser horrível, eu vou trabalhar pra caramba. Então, olha aqui, ó, ele tem uma sensação de um problema porque, na verdade, ele não tem nenhum tipo de intenção de construção naquele lugar. Eu quero que você reflita aqui que para você ressignificar uma experiência, é uma construção que você vai criando algumas bases, para que aí sim, esta ressignificação, ela faça com que você verdadeiramente encontre um sentido nessa nova ideia que você traz para aquele acontecimento. Então, a gente começa a compreender que se a pessoa não tem nenhum tipo de propósito, não há nada a ser ressignificado. Ela tem uma ideia negativa, como esse exemplo que eu dei para vocês. O cara vai trabalhar muito, já acha que vai ser ruim, já acha que vai ser cansativo, já tem um problema dentro do ponto de perspectiva dele. Mas, se a gente coloca numa situação diferente, uma pessoa que acabou de ser promovida, de repente nessa mesma lanchonete, e aí de repente o chefe dela, o patrão ou o dono da lanchonete chegou para ela e falou: olha, amanhã é o seu primeiro dia como supervisor, então você tem um desafio pela frente, eu acredito na tua capacidade, eu acredito que você consegue lidar, porque vai estar muito cheia a loja e você realmente vai ter que organizar muito bem. Esse cara ele vê essa situação agora como uma oportunidade, mas ele só vê uma oportunidade porque de repente ele está buscando uma ascensão, ele tem um motivo. Então a primeira questão aqui é por que você teria que ressignificar uma experiência? O que isso muda? O que isso traz para sua vida? Porque se você olhar pelo ponto assim, bem sincero, fora as coisas assim muito básicas que a gente não tem como não fazer, aquilo que nos eleva para o próximo nível, vamos dizer assim, você quase nunca consegue se obrigar. Não é uma coisa que você faz porque você tem que fazer. É uma coisa que você faz porque você quer fazer. Percebe que se eu tenho que fazer uma ação, eu posso estar dizendo para você que uma força externa está me levando para um caminho que eu não quero. Então eu tenho que fazer. É uma coisa lá de fora que me puxa, não é eu que estou indo. Mas quando eu mudo essa energia do eu tenho para eu quero fazer, eu manifesto uma energia que vem de dentro e solto. Então, ou seja, eu estou mais consciente nesse momento porque você já percebeu que ressignificar uma experiência é uma decisão. A gente pode usar a palavra ressignificação muitas vezes para substituir a palavra perdão e vai ser a mesma coisa. Porque, obviamente, se você quer ressignificar uma experiência, você vai observar uma experiência que gerou alguma situação que te deixou chateado, ou de repente frustrado, ou até mesmo uma situação de uma ideia que você tem acerca de si mesmo. Porque o que é mais interessante é que quando nós começamos a perceber esse movimento das ideias que nós temos, nós vamos compreendendo que, obviamente, as ideias que trazem mais benefício para a tua vida são aquelas ideias que te fazem sentir bem. Talvez você já tenha ouvido dizer que os nossos sentimentos são como uma bússola. E entenda que esta metáfora ela quer dizer o seguinte: você nasceu para conquistar os seus resultados, para desenvolver a tua vida, para ser feliz, para se realizar. E todas as vezes que você toma decisões que são mais conscientes, essas decisões te fazem se sentir bem. Então você tem essa bússola interna que ressoa dizendo assim, olha, essa decisão é uma boa decisão, ela faz bem para você, ela não faz mal para ninguém, ela te leva para uma expansão, ela te leva para um caminho. Essa decisão ela traz uma energia para você. E até mesmo a ideia que você tem sobre esse contexto onde você tomou a decisão já começa como um grau, vamos dizer assim, mais profundo desse benefício. Ou seja, bom, lembra que a gente estava falando dos problemas? Então agora eu quero te convidar a refletir e você vai conectar tudo que eu estou te trazendo para você perceber que, na verdade, problemas não são bloqueios ou dificuldades ou castigos. O que nós chamamos de problemas são situações que nós ainda não temos a resposta. Porque pensa, problema mesmo, problema de matemática. Então, de repente, você tem lá uma conta lá, um problema com uma criança que está começando a entender. 2 mais 3, ela vai parar, vai ter que pensar, ela vai ter que usar a mente, ela vai ter que contar. Mas se eu colocar uma conta 2 mais 3 para você, isso é um problema? Obviamente não, porque você já tem esta aprendizagem, já tem esta experiência. Então, o que eu quero te convidar, e você me diz aí, dá um coraçãozinho se faz sentido, é você pensar que a primeira coisa é você observar que aquilo que você está chamando de problema, na verdade, são convites a áreas da tua vida que você quer resultados diferentes. Só que muitas e muitas vezes, o porquê que nós não temos esta consciência de observar que estas coisas que nos incomodam
Na verdade, elas não nos incomodam para massacrar a gente. Elas nos incomodam que é como se fosse ela falando: Ô, o que você está fazendo? Você está vivendo para quê? Qual o objetivo que você tem? Você acha mesmo que alguém vai conquistar a sua felicidade? Que alguém vai criar algo que vai te fazer feliz? Isso parte de você, do seu estado interno. Então, todas as vezes que parece que a gente foge da nossa essência, daquilo que a gente é, daquilo que nasceu para ser, a gente começa a se deparar com o outro lado, que é o que nós chamamos de problemas. Então, vem uma crença toda e fala assim: puxa, seria tão bom se não tivesse problemas, né? Só que, se você partir do princípio que você está aqui para evoluir, o dia que você não tiver mais problema, você morre. Já cumpriu sua missão aqui. Sabe aquela coisa? Os bons morrem jovens. Pô, elevou a frequência. Transcendeu. Então, que bom que a gente tem problemas de certa forma, porque cada situação que a gente vê como um problema, que agora eu te convido a pensar a palavra problema como uma adversidade, como um convite a uma mudança, como uma área da tua vida que está falando, para e olha para isso daqui. Porque tem coisas que você vai bater o olho e vai resolver. Tem coisas que você vai ter que parar e falar, cara, e esse problema que eu tenho aqui, de repente, na minha carreira, na minha família, no meu relacionamento, como é que eu faço? Eu tenho que ter tempo para isso. Para começar realmente a compreender que tudo aquilo que eu quero como um objetivo, eu preciso colocar energia. E qual é a energia que você coloca? A energia do teu tempo, da tua atenção concentrada. Porque a partir do momento em que você se dá a permissão de olhar para aquela situação sem fugir dela, agora você está aberto a novas possibilidades. Então, olha que interessante, porque quando a gente chega aqui, a gente já está agora a um passo da ressignificação. Você entendeu o motivo que vai fazer com que você transcenda a si mesmo, aquilo que realmente vale a pena você passar por este processo e refletir sobre aquele problema, que muitas vezes pode ser um problema que só de pensar te machuca. Mas uma coisa é certa, a partir do ponto em que você chega nesse momento da decisão, 50% do caminho já tá resolvido. Porque essa é a parte mais difícil. Achar os porquês. Achar a motivação. Porque, ao meu ver, esse movimento ele faz com que você vá mais além no sentido interno e realmente se questione o que você tem feito com você mesmo. Porque, pensa, gente, se você começa a desenvolver a habilidade de ressignificar experiências, isso também te dá a liberdade de ressignificar a visão que você tem sobre si mesmo ou si mesma. E é aqui que a gente abre a porta para uma transformação. Porque vocês vão percebendo que os assuntos eles vão se conectando, porque eu posso falar que, de repente, quando eu faço uma ressignificação, também dentro dessa ressignificação, teve uma crença que foi alterada. Então, de repente, faz muito tempo que eu começo coisas e paro, começo e paro, começo e paro, e começa a vir a crença. Eu não termino nada que eu começo. Tudo que eu começo fica pela metade. E é lógico que quando você tem esse pensamento, que vem quase que de forma automática, ele não te traz aquela sensação de conforto. Só que muitas vezes, ou por não dar atenção, ou por não saber como e nem se permitir, esse pensamento vem, eu não termino nada que eu começo. E eu assumo ele. E agora, qual é o problema aqui, ou a questão mais desafiadora? Porque ao ter esta afirmação e ressoar com ela, eu estou vibrando aquilo que realmente eu acredito sobre mim mesmo. Só que o que acontece se você acredita que é uma pessoa que não termina as coisas que começa, e você for convidado ou convidada ou sentir que você tem a oportunidade de iniciar um projeto? Você começa a criar inconscientemente bloqueios que vão te sabotando. Então, nesse sentido, eu preciso começar a observar e falar, pera um pouco, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não termino nada que eu começo, mas talvez essa não seja a pergunta certa. Porque, a regra é simples, você nunca vai se conformar com nenhuma resposta que não te faça sentir bem. E isso não tem a ver com você ficar bitolado ou viajando na maionese. Isso tem a ver com você buscar sentidos e significados que te trazem algo a pensar e entender o porquê que você está se limitando. Porque, a priori, lembre-se que, como seres humanos, nós temos a capacidade de adaptar o nosso cérebro e de mudar constantemente. Então, até a própria ideia de que é difícil mudar, ela pode intervir também. Só que essas ideias, muitas vezes, é difícil mudar, eu sou assim mesmo, eu não consigo ressignificar as coisas, eu não consigo terminar. Ela parte de uma pessoa que está assim, tá urgente, tá latente o processo dela de autoconhecimento, pedindo que ela comece a olhar mais profundamente para ela, porque provavelmente ela baseou as ações delas em crenças que eram externas, naquilo que as pessoas falaram que dava mais certo, naquilo que as pessoas disseram que ela era melhor, mas não ouviu aquilo que ressoava dentro. Então,
todas as circunstâncias que ela entra e se obriga a fazer. Por quê? Porque não é algo que vem do ser, não é algo que vem de dentro, não tem uma construção. Tem uma diferença muito grande em você, de repente, estar só lá. Vamos voltar para aquele exemplo do trabalho. Tá só naquele trabalho por estar, porque você precisa de uma grana e fim, você já cumpriu o seu propósito. Qual era o seu propósito? Entrar no trabalho e ter o salário. Você entrou no trabalho e teve o salário. Agora, quanto menos você precisa fazer, melhor. Lógico que não é uma regra, mas você está entendendo a metáfora. Então, tem uma diferença muito grande da pessoa que fala assim, caramba, é este trabalho que eu quero? Porque, de repente, eu vou trabalhar nessa lanchonete e eu vou ter a oportunidade de conhecer o chefe e pegar algumas dicas porque eu quero investir em gastronomia. Então, percebe que aqui tem um propósito. É diferente a energia que você vai colocar aqui. Aqui é uma energia que tem movimento, que tem constância. Então é por isso que você se abre, é por isso que você se motiva, é por isso que você se permite observar as experiências e trazer o melhor. Só que quando a pessoa, de repente, ela entra num processo onde ela se perde totalmente de si mesma, ela começa a ter um sentimento muito forte de que a vida é uma eterna obrigação. E daí nascem crenças como essa. Então, muitas vezes que você pode estar dizendo para você, por exemplo, eu não consigo terminar nada do que eu começo. Na verdade, da verdade, o problema ou a questão maior aqui pode ser que você só não esteja terminando nada que você começa porque você não está escolhendo a coisa certa. Porque às vezes um lado de você está dizendo, escolha aqui. E você está se limitando porque você sabe que para você escolher aquilo que você quer, você vai precisar construir esse caminho. Você vai precisar fazer renúncias. Então, muitas vezes, se você não buscar internamente um sentido e um propósito que te ressoe no coração, poxa, eu vou ressignificar uma experiência, eu vou ressignificar uma percepção, porque eu quero sim ter uma vida cada vez mais expansiva. Se eu tenho um cérebro que tem uma capacidade maravilhosa de absorver conhecimento, de gerar movimentos, por que eu vou me conformar em usar só pouca capacidade dele? Porque, naturalmente, quanto mais problemas a pessoa tem, menos ela está pensando sobre as circunstâncias. Existe uma diferença entre pensamento consciente e atividade mental. O cérebro fica ruminando coisas o tempo todo. Isso não é pensamento consciente, isso é atividade mental. É exatamente essa atividade mental que indica uma ansiedade, que indica preocupação, que indica descrença, que indica medo. Então, quando eu paro, respiro, eu começo agora a pensar sobre esses pensamentos. Eu começo a refletir. Poxa, vamos parar. De repente, talvez você esteja aqui comigo e você tenha essa crença porque ela é muito comum nos atendimentos. Eu não consigo terminar nada que eu começo. Olha para trás. Olha com muita sinceridade para a tua história e observa as coisas que você conseguiu concluir. Porque eu tenho certeza que tem coisas que você concluiu. E observa que todas as coisas que na sua história você concluiu, você nem precisa se preocupar com constância, com foco. Isso aconteceu natural. Porque só tem um ingrediente diferente. Tinha envolvimento. Você não fazia porque tinha que fazer. Você fazia porque você gostava de fazer. Então, este resultado, ele já traz a indicação de que a crença de que você não termina o que você começa, ela não é real. E aqui, se isso te fez sentido, você está muito aberto agora nesse ponto, caso você tenha essa crença, a ressignificá-lo. A saber que sim, quando você se permite ser você mesmo, escolher aquilo que você sente que te faz sentido, você começa, você vai até o fim e você vai além. Porque você não se preocupa com o objeto só da troca, do receber. Você tem realmente, vamos dizer assim, o sentimento de estar pertencendo, de estar movimentando, de estar criando, de estar desenvolvendo. A caminhada é exatamente aquilo que você ganhou, que é a oportunidade de fazer aquilo que você sente que gosta de fazer. Sinceramente, é o que está acontecendo nesse momento. Eu adoro o trabalho que eu faço. Conversar com as pessoas, gerar ressignificações, porque de uma certa forma, o meu trabalho é ressignificar a todo tempo. Ou auxiliar as pessoas a ressignificarem as experiências. Porque quando uma pessoa vem, seja para um processo de coach, seja para um processo de mentoring, ela está num ponto A e cai para o ponto B. E o que leva ela do ponto A ao ponto B? Escolhas, decisões. E por que muitas vezes ela não escolhe aquilo que ela já escolheu? Porque ela não se permite, porque ela está carregando culpas, porque ela está carregando mágoas. E aí a gente entra aqui, no que a Ana colocou aqui pra gente. Ressignificar a própria história é sem dúvida uma chance para recontar a própria existência com outro olhar. Exatamente.
Então eu trago para você uma pergunta que talvez você já tenha me ouvido em algumas lives. Qual é a história que você conta da sua história? Por que essa pergunta é tão importante? Porque se eu chego como quem não quer nada e falo assim, qual que é a sua história de vida? E aí você olha para mim e fala assim, ih, é uma história complicada, cara, foi abandonado, olha, só passei coisa ruim até esse momento da minha vida. O que você falou para mim sem dizer para mim de como está a sua autoestima? O que você falou sem dizer para mim de como estão os seus planos para o futuro? Porque você me disse muita coisa. Mas se eu te faço a mesma pergunta e você me traz uma resposta do tipo, olha, minha história foi uma história complicada, teve muito desafio, mas com o tempo eu trabalhei esses desafios, eu aprendi, eu entendi que o amor sempre esteve comigo, que foi me dado tudo aquilo que eu precisava, que era diferente do que eu queria ou até achava que era certo. Não foi fácil, mas cada um desses problemas foram oportunidades de um crescimento que me trouxe até aqui e me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Pô, o que você vai pensar dessa pessoa? Você pode perguntar para ela como é que estão os planos para os próximos anos, que com certeza ela vai ter o que te dizer. Então, a primeira coisa que a gente tem que verdadeiramente abrir mão totalmente é da ideia de sermos vítimas da vida e das experiências. Gente, isso é um mal coletivo. As pessoas elas estão muito acostumadas com esse negócio de, putz, coitado de mim, não deu. A vida é complicada para todo mundo, não tem diferença. A questão, volto a dizer, é o ponto do que você está buscando, de quanto que o que você está fazendo te move. Porque quantas e quantas vezes na minha própria vida, toda a batalha que eu tinha era só por questão financeira e pagar conta. E isso não me motivava, isso era chato pra caramba, não via a hora de chegar o fim de semana, não via a hora de chegar o momento que eu pudesse não pensar naquelas coisas, porque na verdade não era bem das atividades que eu queria me livrar, era daquele sentimento que me levava para aquelas atividades. Porque a partir do ponto em que você se dá a permissão de falar, pera um pouquinho, você quer mudar, você quer resultados diferentes? Então começa conectando com você. Começa a olhar para sua história, de verdade. Começa a fechar os olhos todos os dias e procura se levar para a lembrança mais remota que você tenha de si mesmo. Mais remota. Não tem problema se é na adolescência, se é na infância. Vai para mais remota. E começa a fazer uma recapitulação da tua história. E sempre que você chegar num ponto da tua história que dói, ó, aqui tem uma pista de algo que a gente tem que aprender. Tudo que está doendo em você são enigmas contidos. Imagina que Deus, o universo, é uma essência, em sua infinita sabedoria, entendeu que a gente não podia receber nem aprendizagem tão fácil, porque senão nós não teríamos o contraste da valorização. Então ela vem codificada. Você sabe que ela ainda está codificada porque ela está te batendo, ela quer entrar, ela quer conectar, ela quer pertencer, mas você está rejeitando, porque teve um significado errado. E a sua rejeição ou situação é o que te causa mágoa, que te faz olhar e projetar essa mágoa na experiência e no outro. Mas quando você começa a ter essa percepção de que você quer cada vez mais, tá bem com você mesmo, tá conectado, tá sentindo aquilo que você quer sentir, tá movimentando a tua vida, você naturalmente começa a olhar para essa experiência, tá bom. Eu vou te dar um exemplo de uma experiência que eu ressignifiquei na minha própria vida. Eu fui criado pela minha avó, né? Eu fui criado pela minha avó e para mim isso sempre foi meio estranho, porque eu cresci, eu não conhecia o meu pai, né? Acabei não ficando com a minha mãe, fiquei com a minha avó. Não, ainda na minha infância, para adolescência, minha mãe, ela teve um outro filho, teve minha irmã, né? E tudo bem, passou um tempo. Só que chegou um momento da minha vida, mais adolescência aí, talvez média 16, 17 anos, que eu comecei a ter uma revolta muito grande. Pô, eu pensava assim, pô, por que minha mãe não ficou comigo? Ela ficou com a minha irmã, entendeu? Tinha todas questões, com o padrasto, tal, uma série de coisas, ciúmes. Então, para mim, naquele momento, aquilo soava muito como uma rejeição muito grande, né? Então, pensava eu assim, olha, isso é um absurdo, isso já era uma mágoa da minha mãe, que estava guardada. Como é que minha mãe pôde não ter ficado comigo? Como é que ela pôde simplesmente... É como se eu tivesse um filho agora e falasse, ah, tá bom, você quer morar com sua avó, vai lá morar. Sim, não que eu impediria ele disso, se ele quisesse ir, fosse tudo natural, mas não é o mais normal, vamos dizer assim, né? Então, ali ainda, lógico, sem autoconhecimento, sem nada, a ressonância disso era mágoa. Como já disse, eu cresci com a minha avó. A minha avó era uma pessoa que ela tinha uma energia muito masculina. A minha avó não tinha muita conversa assim com ela, sabe? Aquela história de que foi criado pela avó de boa, esquece, comigo não rolou. A minha avó não. Então a minha avó, tipo assim, de repente eu tinha que ir pra escola, acordar cedo, ficava enrolando para levantar, já tava com o chinelo na mão. Eu não fui espancado nem nada assim, não. Mas minha avó era bem rígida nesse ponto. O que inclusive gerou alguns traumas e fez com que a minha mãe fosse extremamente oposto. E vocês vão entender como que as coisas se conectam. Bom, chegou um momento da minha adolescência que eu bati o pé e fui morar com a minha mãe. Bom, foi o único ano da minha vida que eu repeti de ano, tá? Porque
Não que eu era uma criança ruim, mas eu tinha uma personalidade mais difícil. E eu precisava mesmo da minha avó com aquele pulso firme, porque a minha mãe não daria conta, tá? Não por questões da minha mãe, mas eu diria para você, assim, sinceramente, se eu tivesse crescido com a minha mãe, talvez eu não teria tido estudo, talvez... A minha mãe, ela não conseguia, ela não é da força dela, claro, por processos dela que ainda não foram trabalhados, essa energia de conseguir equilibrar, que a hora que eu tenho que apertar, então ela é muito mais comedida, ela é muito mais tranquila. Ah, filho, tem que ir pra escola. Ah, mãe, não quero ir. Filho, tem que ir pra escola, não quero ir. Filho, tem que ir pra escola, não quero ir. Ah, então tá bom, você vai perder a aula. A minha avó já tava com chinelo, lembra? Não tinha a terceira vez. Mas a segunda. Então, é um movimento muito interessante. Aí, parei um dia para pensar sobre a minha história, comecei a fazer esse movimento que eu compartilhei com vocês. E eu falo, caramba, meu, nossa, se não fosse a minha avó, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui, mas não provavelmente aqui fazendo essa live com vocês, conversando com vocês, porque com certeza o meu caminho teria sido muito diferente. Era muito provável e uma chance muito grande que se eu tivesse ficado com a minha mãe pelo meu gênio, talvez eu nem tivesse terminado a escola até hoje. Então, é lógico que isso abre caminhos, porque a probabilidade aqui, de repente, ter ido para um caminho, talvez, de drogas, de coisas piores, era uma possibilidade. Não quer dizer que era uma regra, mas era uma possibilidade. E é claro que, né, gente, eu não preciso, tipo, nem explicar o contexto para vocês, porque quando eu começo a olhar a vida de uma forma sistêmica, eu percebo que sim, nessa experiência, realmente quem eu precisava era da minha avó. Eu começo a compreender, nesse momento, que não tinha nada de errado na minha história. Que na verdade, eu tinha era que agradecer a minha mãe por talvez estar passando por muitas circunstâncias que até então eu não levava em consideração, de repente preferiu que eu ficasse com a minha avó. E aí observa, essa foi uma ressignificação muito importante para mim, porque enquanto eu não ressignificava esses movimentos, eu não conseguia me aproximar da minha mãe, porque essa mágoa, as mágoas que a gente tem com as pessoas, elas impedem que nós sejamos quem nós gostaríamos de ser. E na verdade é isso que dói. Eu cheguei à conclusão, e acredito muito nisso, e sempre falo isso nas palestras, treinamentos e eventos. A gente não sofre pelo amor que a gente não recebeu, a gente sofre pelo amor que a gente não expressa. Porque é claro que naquela situação, naquela circunstância, o meu eu lá de 17 anos, 16 anos, ele se sentia abandonado, rejeitado. Então, qual era o sentimento disso? Ela me deve. Ah, esse sentimento é um complicado, gente. Cuidado com esse sentimento, porque olha, eu já te dou aqui, ó, essa é uma sacada muito boa para vocês perceber. Para com honestidade e transparência com você mesma e emocionalmente pense quais pessoas que você tem a impressão que elas te devem. Pessoas que você sente que você fez mais do que elas fizeram. Às vezes você nem tem isso de forma consciente, mas isso afeta o seu comportamento e volta para esse ciclo. Porque, claro, quando de repente eu comecei a querer fazer uma transformação na minha vida, uma coisa foi levando para outra, porque eu não consigo transformar a minha vida se eu não transformar a minha programação mental. E eu não consigo transformar a minha programação mental se eu não conseguir me livrar daqueles sentimentos que não me deixam ser eu, porque o Alex com o sentimento de abandono pela mãe é diferente do Alex que diz para você, tá tudo bem, tá tudo certo. Senão esse peso desse sentimento, ele acaba comigo porque ele vai associar nos meus relacionamentos de alguma forma, ele vai afetar a forma que eu expresso amorosidade, porque obviamente não era à toa, que eu sempre fui muito racional. Nunca fui a pessoa de ficar, eu te amo, eu gosto de você. Eu tenho a minha forma de entregar carinho. Hoje eu trabalho mais isso. Mas ainda não é uma coisa tão natural. Porque eu venho desse ponto. E o que me fez conseguir conectar com esse lado mais da sensibilidade? Obviamente, harmonizar os sentimentos que eu tinha com a minha mãe. Porque, na verdade, de verdade mesmo, quando você vai percebendo que ao você aceitar aquilo que a vida te trouxe, e não é uma aceitação passiva, você não tem que se ver como uma vítima, você tem que se ver como um guerreiro adormecido. E guerreiro, guerreira, a vida é o seguinte, ela vai te despertar. Você pode resistir o quanto você quiser. E você vai saber que ela está querendo te despertar quando estiver doendo muito, porque ela não vai parar de querer trazer você para se conectar com aquilo que te faz sentir vivo e te dá sentido para a vida. Nós, independente da crença que temos que pensar que se nós acreditamos numa divindade inteligente, não faz sentido nos colocar aqui neste plano sem propósito. Independente da religião que você tenha, você certamente já chegou a perceber, ou talvez a uma intenção, uma dedução, de que evolução
é uma das coisas que estão acontecendo a todo tempo. E a partir do momento que a gente começa a primeiro entender o campo do que é a realidade da experiência, eu acho que daqui talvez uns 200 anos, as escolas elas vão ser diferentes, totalmente diferentes. Elas vão ter toda a parte que elas têm, da história de fora, mas elas vão começar a educar as crianças de dentro, despertando o que está dentro para conectar com fora. Porque o problema é que todos nós fomos despertos com aquilo que já estava fora. Então nós começamos a entender a vida só pelo que está fora. E aí fora aconteceu ruim, me machucou. Como eu não conheço esse universo interno, eu realmente olho aquilo que aconteceu e acho que aquilo que aconteceu é o que aconteceu, fim. Mesmo que eu tenha que guardar esta mágoa, esta raiva, este rancor para o resto da minha vida. Mesmo que isso se manifeste como um câncer, mesmo que isso afete minha autoestima, afete meu emocional. Mesmo que eu vá me destruindo com o tempo, eu não tomo consciência de que não é a ação que a pessoa fez, o que aconteceu, que está te prejudicando. É o seu significado e o que você gera emocionalmente para você quando você lembra dessa experiência. Porque a mente não sabe a diferença entre o que acontece e o que você acha que acontece. Então, se você se conectar, com um sentimento de uma mágoa profunda, de uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, você vai se emocionar, você vai começar a chorar, você vai ficar com raiva. Está dentro de você. Mas o que verdadeiramente você aprenderia se você, por um minuto, imagina se você não se importasse com isso por um minuto. Imagina se você olhasse essa situação que traz tanto peso e começasse a se perguntar, o que isso me ensinou? Isso me ensinou a não ser tão passivo? Isso não me ensinou a confiar melhor nas pessoas? Isso me ensinou que eu posso me entregar assim, mas eu tenho que conhecer quem eu estou me entregando? Isso me ensinou que quando eu estou amando alguém eu me desvalorizo? Porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. E acredite, você tem um espaço interno no seu mundo interno que é muito desafiador eu chegar a invadir sem que você me abra. E aí, é claro, a gente tem duas partes. Porque aqui, o que eu disse a você é baseado no ponto que nós somos adultos, aqui estamos conscientes. Mas quando éramos crianças, a história é diferente. Porque aí nós estávamos vulneráveis. Só que se eu ou vocês começar a atribuir culpa aos nossos pais, a gente agora começou a entrar numa outra cilada. Porque quem está aqui tem filhos, sabe, quase aquela mesma coisa. Eu te convido a refletir se você sente que você com seus filhos, você consegue ser um ser perfeito. Só amor. Nunca erra, nunca para um momento e fala, pô, tá faltando atenção, de repente não tô conseguindo conduzir, de repente tem que ter paciência. Acontece, a gente é ser humano. A questão é que a gente vai dar o melhor que a gente tem baseado no significado que nós temos sobre nós mesmos e a vida. Isso não tem a ver com nós sermos bons ou ruins. Só que agora você volta uma geração para trás. Hoje, pensem na época dos nossos pais, eu tô com 40 anos hoje. Então, volta na época que você, seu pai, sua mãe, tinha aí, vamos dizer, 30, 35. Pensa como que era a realidade deles. Nossos pais, com 35, 40 anos de idade, eles estavam no Instagram assistindo uma live. Isso aqui, para eles, talvez seria uma coisa de outro mundo. Então, que realidade seria aquela? Como seria se você pudesse voltar no tempo? Você já imaginou que interessante isso? Voltar no tempo, uma máquina do tempo, e ir lá conhecer seu pai e sua mãe criancinha, 2, 3, 4 anos, ficar um dia com eles, como se você pudesse ficar invisível, olhando como que eles eram tratados, quanto amor eles recebiam ou não, como que era a vidinha, como que era aquela criancinha lá. Porque aquela criancinha cresceu e às vezes a gente só vê como mãe, como pai, mas não vê que tem uma criancinha lá dentro também. Né? É propício o dia para falar sobre isso, na verdade. Mas é real isso, porque você começa a perceber que aquele serzinho foi evoluindo e quando chegou a sua vez ele te deu o melhor. E que muitas vezes, muitas coisas que ele veio, trouxe, vieram dos nossos avós, que vieram dos nossos bisavós. É aqui que para mim a constelação sistêmica ela faz todo sentido. Porque a gente vem carregando tudo isso de várias gerações. E de repente, talvez eu e vocês sejamos a primeira parte da nossa geração, da história da nossa família, que tem acesso ao conhecimento e ao autoconhecimento. Pensou que incrível isso? Pensou que incrível, de repente, o seu pai, a sua mãe, os nossos pais, quando nós éramos crianças, ter este conhecimento, ter essa busca, ter esse interesse, ter essa abertura. Imagina quanta diferença isso não teria feito na nossa vida. E como é maravilhoso saber que essa é a diferença que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos. E caramba, porque se você pensar nesse processo de busca, de conhecimento, de auxílio, de amor, em 2, 3 gerações, o que nos transformou a história da nossa família?
Então é muito interessante quando a gente começa a observar esses processos de ressignificação. Deixa eu dar uma olhadinha na mensagem da Luciana aqui. Penso que fomos educados a olhar sempre para fora, ser gentil, solidário com o outro, acolher o outro. E hoje estamos fazendo o caminho inverso, olhar para dentro, escolher, acolher os próprios sentimentos. Nossa, foi muito assertiva a tua colocação, Luciana, porque é esse mesmo. E parece que num primeiro momento, e aqui a gente já vai uma outra ideia para a gente ressignificar, isso é egoísmo. E olha que interessante, muito bacana para você trazer, Luciana, teu comentário, porque ele foi muito pontual. Vamos pensar uma coisa. Eu tenho ser como existência, tá? Eu, Alex Carvalho, tá? O paradoxo dos relacionamentos, para contextualizar. Você não é ninguém, você não precisa de ninguém para ser quem você é. Mas sem as pessoas você não é nada. Vamos lá. Você não precisa de ninguém para ser quem você é, mas sem as pessoas você não é nada. Exemplo simples. Eu, de repente, paro aqui comigo na minha casa, no meu quarto, aqui no meu escritório, e falo assim, agora eu quero me transformar nos melhores mentores que existem de autodesenvolvimento. E eu vou começar a estudar muitos livros. Eu começo a estudar muitos livros. Eu fico, de repente, 2 anos aqui no meu escritório, olha, lendo todos os livros que você possa imaginar, assistindo palestra, conectando, estudando, focando. Desenvolvi todo o conhecimento, certo? Se eu olhar para mim mesmo, nesse momento, eu vou falar assim, cara, eu sou um excelente mentor nesse momento. Olha quanto conhecimento eu adquiri nesses 2 anos. Mas aí vem a questão. Eu posso ser um excelente mentor sem que eu tenha inúmeros mentorados com resultados? Então, olha lá, eu não preciso de ninguém para ser quem eu sou, mas sem as pessoas eu não sou nada. Aqui a gente começa a falar e talvez até ressignificar o propósito real das relações humanas. Nós não nos conectamos com as pessoas para tirar algo delas. Nós nos conectamos a priori com as pessoas para revelar aquilo que nós somos. O que eu construo de mim dentro dos papéis que eu tenho? Porque a construção que eu tenho, Alex, de filho é uma. A construção que eu tenho, Alex, de pai é outra. A construção, Alex, marido é outra. Mas nenhuma dessas construções, pai, filho, marido, primo, amigo, ela pode deixar para trás a principal das construções. Quem sou eu? O que eu estou construindo de mim, Alex? Porque é da base do Alex que nascem todas as possibilidades para criar esses papéis e auxiliar o outro. Esta crença que a Luciana trouxe para a gente, e essa questão que a gente é muito doutrinado, no sentido de você tem que ajudar as pessoas, você tem que, sabe, ser bom para os outros. Tá, isso é verdade. Só que é como se tivessem contado para a gente só a metade da conversa. Você tem que ser bom para os outros, sendo bom para si mesmo. Porque você não pode dar o que você não tem. Isso é real e é difícil de compreender. Para mim foi. Para mim foi difícil de compreender isso. Ah, como assim? Eu não posso dar o que eu não tenho? Ah, de repente eu posso, sei lá, não ter um computador e te dar um computador. Claro que a gente tá falando de coisas físicas. Ah, mas de repente eu posso ser gentil com você e eu tenho amor naquele momento. Como assim? Eu sinto que eu não me amo, mas eu consigo dar amor para você. Era o que eu pensava. Mas entendendo esse processo tem a ver com causa e efeito, tem a ver com dar e receber. É a metáfora simples que eu sempre uso da menina que chega depois de 3, 5, 10 dias de viagem e o namorado dela vai buscar ela no aeroporto e ela chega morrendo de saudade deles. E aí ela dá um abração nele e fala: Nossa, amor, que saudade, que bom te ver, te amo. Ele fala: Que bom te ver, muito obrigado. O que vocês acham que acontece? A menina olha e fala: Como assim, muito obrigado? Pô, eu falei que eu te amo, você falou obrigado. Ou ela simplesmente entende e fala: Ah, que bom. É mais provável que aconteça primeiro, né? Não é uma regra. Mas qual a diferença aqui? Quando você tem o amor por si mesmo e conecta esse amor, você pode doá-lo sem precisar dele de volta, sem criar dependência emocional. Porque, de uma certa forma, eu não vejo nada como errado. Eu acho que a gente se conecta com as pessoas, principalmente em relacionamentos, que é um ponto muito forte. A partir da conexão que a gente tem com as pessoas, a gente tem a proximidade e a gente começa a se perceber no outro. Porque aí, veja bem, na interação com o outro, muitas vezes surgem as dificuldades, barra mágoas, frustrações, que aqui você tem dois caminhos. Pô, eu tive uma frustração numa relação. As pessoas não prestam, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, ninguém é melhor, enfim. Ou, peraí, por que isso aconteceu? Relacionamento é 50 e 50. Volto a dizer, reflete sobre isso. Ninguém consegue fazer com você aquilo que você não permite. Deixa eu pegar aqui a questão da Ana. As pessoas dão o que cada uma possui para dar. Uma vez que elas vão embora, não quer dizer que a culpa é nossa, mas elas não têm mais nada para dividir.
digo dividir amor, atenção, amizade, tudo bem. É isso, Ana, porque os ciclos se cumprem muitas vezes. E é aqui que eu não posso dizer para vocês assim, olha, funciona assim, essa é a minha visão, isso é aquilo que me auxilia. Porque eu percebi que para conseguir ressignificar essas situações da vida, eu teria que ter uma visão da vida maior do que essas situações. Porque quando eu não conseguia ter essa ideia dessa visão maior, tudo o que existiam eram essas circunstâncias. E parece que é uma coisa interessante, porque parece que aquilo que nos motiva, muitas vezes nos motiva por um algo maior. Então, de repente, volta aquele ponto que eu falei para vocês. Pô, eu tô aqui nesse mundo para quê? Um ser, uma inteligência, uma divindade me colocou aqui. Tem a ver com evolução, certo? Certo. Então, para mim, fez sentido. Evolução. Tá bom. O que é eu estar evoluído? Pô, tá com uma vida mais leve. Não tem a ver com ser melhor que ninguém. Mas, poxa, eu me revelo muito nas conexões que eu tenho com as pessoas. Logo, os relacionamentos, as interações, a forma como eu lido com as pessoas, revela muito de mim. Daquilo que eu guardo, daquilo que eu seguro, daquilo que eu expresso. Tá, mas primeiramente eu tenho que estar bem comigo mesmo. Porque eu não vou conseguir estar bem com você se eu tiver uma mágoa com você que não foi ressignificada. E aí, olha só, que pensar de uma forma mais sistêmica faz com que você vá buscar lá no mínimo, lá naquela coisa mais pontual, realmente o porquê da mudança, o começo da mudança. Começa por mim. Eu tenho que ter. Carl Jung, ele trazia um conceito muito interessante chamado processo de individuação. Vejam bem como isso que nós estamos conversando aqui agora, podemos colocar até que de uma certa forma é científico, tá? Porque o que Jung entendeu? Existe aquela parte de nós que é quem nós somos por causa do que está fora, de reações que nós tivemos sobre coisas na vida, e existe a parte de nós que é quem é porque realmente escolheu ser. Isso é muito interessante. Quando a gente trabalha nos treinamentos de processo de identidade, a gente começa a conectar. Quais são os comportamentos que eu trouxe da minha mãe, do meu pai? Quais são as coisas que foram moldando quem eu sou e por mágoas e distanciamentos eu não consegui ainda ressignificar essas experiências. Mas se eu paro para pensar que eu sou um ser completo, que já tem amor, que eu tive tudo que eu precisei na minha vida, então agora, lembra daquele sentimento de que as pessoas nos devem? Ele já começa a ser amenizado. Porque você já começa a ter a ideia de que qualquer pessoa que você sinta que te deve, olha aí, porque se a pessoa te deve, você não vai dar o seu melhor. E se você der o seu melhor com esse sentimento, você vai estar achando que você é trouxa. Então, de alguma forma, isso vai mexer com a forma que você vai se expressar com essa pessoa. Só que se eu tô magoado com você, e eu vivo com você, e eu todo dia eu tô emburrado com você, aí eu passo 10 dias que eu tô emburrado com você. Observe que, por estar emburrado com você, eu estou me tornando uma pessoa emburrada. Olha que interessante isso, porque a forma que eu lido com você está criando a mim mesmo. E se eu tenho muito dessa atitude, eu começo a acostumar com ela. Então, qualquer pessoa que me gerar qualquer tipo de sentimento que de longe meu inconsciente associa o que você está fazendo, essa forma de mim já começa a expressar. Então, a partir do momento que eu quero mudar, eu quero me livrar disso. Por que as pessoas não atingem metas e objetivos? Porque essas interferências não deixam ela ter foco. Toda hora a pessoa tá magoada, tá carente, tá buscando aprovação, ela tá se sentindo sozinha, ela tá se sentindo fraca, ela tá se sentindo menor que o outro. E aí, como é que no meio disso tudo você consegue, tipo, focar no objetivo, numa meta, pensar no estudo que você tem que fazer, sentar com o teu material para você estudar e com a mente em paz e falar, vou focar, vou criar. Se todo tempo parece que falta alguma coisa que pessoas devem. Então, me intuiu que, poxa, caramba, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar que sentimentos negativos são existentes de mim e tirar esses sentimentos. Agora eu já tenho um porquê. Aí traz a consciência. Aí a gente entra para o campo mais terapêutico da conversa. Porque, é claro, se você passou por uma situação muito traumática, não é assim que acontece. Porque vamos pensar que cada experiência ela gerou um sentimento. Quanto maior a intensidade desse sentimento, mais profunda é a memória que você vai ter e a associação. Entenda que a associação é um gatilho, é um movimento que te dá um comando automático de reação. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode fazer... Você já viram pessoas falarem, por exemplo, em amuleto? Ah, não, eu vou pegar uma ideia melhor. Sabe quando você escuta uma música e de repente você lembra de um lugar? Ou você está num lugar e de repente você chega lá e lembra que estava tocando a música? Ou talvez você está num lugar e lembra de uma pessoa? Tá vendo? Isso é associação. A nossa mente está fazendo isso todo o tempo. Ela está associando uma coisa com a outra. Ah, então de repente você foi lá com uma pessoa muito legal, num dia que você teve uma conversa maravilhosa e, putz, tocou uma música lá que na hora você não estava nem prestando atenção, você ouviu tal, mas você estava ali conversando, estava super legal, estava bacana. Pô, passou 10 anos, você ouve a música, você... Nossa, eu lembro daquele dia. Ó,
como aquele momento, ele era um momento que ele era muito especial para você, de repente você estava com uma pessoa muito legal, de repente era uma conquista, de repente você estava comemorando algo, de repente você estava num estado de paz muito bacana, você estava muito intenso naquele momento. Então, quando você está intenso naquele momento, é o que chama-se de viver o momento. Ou seja, você começa a conectar todas as informações que estão ao teu redor como uma lembrança daquele momento. Maravilhoso. Aqui a gente está falando de um momento positivo. Agora, e quando o momento é negativo? Entenda que quando eu tenho uma associação muito profunda que me gera reações inconscientes, é o que a gente pode chamar de trauma. Então, de repente, sei lá, a pessoa estava andando na rua, sei lá, era uma criança, estava andando na rua e viu uma pessoa ser espancada na frente dela. E uma criança muito intensa olhou aquilo, o sofrimento, a dor, o choro, os pedidos de ajuda, a violência, tudo aquilo impactou e ela ficou traumatizada. E aquilo, é lógico que naquele momento ela pode não sentir, né? Ah, ela ficou ali impactada, ela volta para casa, ela não, às vezes não se sente muito bem, porque fica aquela impressão, quem que não já passou por uma situação parecida, né? E mais vai passando os dias, aquilo vai diminuindo. Mas, de repente, ali a associação tá ali. É muito provável que esse sentimento guardado, se essa pessoa ela vê, por exemplo, pode ser que ela esteja com uma amiga dela, por exemplo, ou com um amigo, e de repente alguém venha brigar com esse amigo e essa associação seja tão forte que ela não consiga ajudar o amigo, que ela corra. É inconsciente, é fuga. Então, aqui, é claro, é um exemplo que eu estou dando, mas podemos dizer sim que ela tem um trauma. Porque se ela associar isso a conflitos, a brigas, ela pode se tornar extremamente passiva pelo medo. Não existe regra quando a gente fala de associação, porque o nosso inconsciente não funciona pela lógica. Ele só conecta as coisas que ele sente que tem afinidade. Ponto. Não precisa ter lógica. Ótimo. De repente, sei lá, uma pessoa que passou por um abuso, por um espancamento. Essa pessoa ela teve um momento intenso. Então, o que acontece? Esse momento ele tem que ser trabalhado com calma. De repente, esse momento intenso, essa impressão que ela teve, impactou tanto ela que ela vai precisar de um psiquiatra. Ela vai precisar que sejam gerados remédios para que ela comece a tranquilizar a mente. Porque não adianta chegar para uma pessoa dessa e falar, faz assim, a cura não está na razão. Entende? A razão é domínio do consciente. Mas nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais que pensam. Então, quando eu tenho uma emoção muito forte, e essa emoção dá um significado para uma experiência, se foi nesse ponto que nós estamos conversando, é um momento que a pessoa ela precisa sim de uma terapia, porque isso vai perseguir a vida dela ad eterno. Ela não vai conseguir ser ela mesma, ela vai ter medo do outro, ela vai ter medo talvez de confiar, ela vai ser uma pessoa que é difícil a relação com ela fica reativa porque ela tem medo. Então, olha que interessante, porque você vai percebendo que quanto menor a inteligência emocional, vou mudar a palavra, quanto menor as habilidades sociais desta pessoa, mais isso pode indicar que tem traumas que estão contidos ali. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês, e isso é uma questão muito complicada, assim, mas ela é real, dentro da minha estatística. Ó, eu tive 30 turmas do meu treinamento, uma média de 10 pessoas. Eu tinha mais ou menos, umas 300 pessoas. Posso te colocar tranquilamente, assim, que sei lá, dessas 300 pessoas, pelo menos, 200 eram mulheres. E pelo menos, talvez, umas 40 tinham passado por situações de abuso. Tá? Então, por que eu tô te falando isso? Porque é um número alto. Mas são pessoas que você, obviamente, não diz nada. Você não chegaria a esta ideia conversando com a pessoa tá ali bem, ela tá complicada, tá conversando. Não é que ela vai ficar uma pessoa fechada, mas em situações específicas, ela pode ter dificuldade. Então, aqui você já entendeu que quando um sentimento é muito forte, te cria um trauma, de repente uma situação muito complicada, vamos pensar que talvez você consultar um hipnólogo e for um bom hipnólogo, e você tiver com uma abertura bacana, pode ser que ele consiga gerar uma ressignificação. Porque aqui é que entra a parte técnica do processo. Se a gente entende que a nossa mente associa coisas, e que a nossa mente não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário, se eu conseguir te conduzir para um estado que eu tire o seu ego da frente, porque é o ego, parte racional, que deu o significado para aquilo. Me machucou, é ruim. Me machucou, a pessoa não presta. Me machucou, eu não quero saber. Só que tá aqui machucando, é o ego. Então, tenta falar para uma pessoa, por exemplo, que tem mágoa ou raiva de um pai, de uma mãe, chega para ela e fala assim: perdoa seu pai. Nossa, você vai dar um gatilho nela que ela vai lembrar de toda a raiva que ela tem. E quanto mais você falar para ela perdoar, mais ela vai fortalecer a raiva. Então, nunca façam esse caminho. Porque se você viu que a pessoa tem uma resistência, quanto mais você falar para ela assim, mais você fortalece ou não.
Mas como é que eu conseguiria, de repente, auxiliar esta pessoa a se curar? Eu teria que fazer um movimento interno na mente dela para gerar todo um sentimento, um significado sobre perdão, ou sobre relação com pai e com mãe, e ao mesmo tempo entrar na história dela de uma forma muito discreta, distrair a atenção dela para o foco de uma outra coisa e sugestionar uma ideia para o inconsciente. Se ela estiver predisposta, a chance dela captar essa ideia é muito grande. Explicando isso para você de uma forma simples, é de repente fazer com que você chegue na conclusão daquilo que eu ia te dizer, mas vindo de você. Porque aqui tem um ponto interessante. Você nunca vai valorizar mais as ideias de fora do que as de dentro. Você sempre valoriza mais as suas ideias. Mesmo que a sua ideia seja que você tem ideias fracas e as pessoas são melhores. Não importa. A ideia que você tem sempre em você sempre é mais forte do que qualquer coisa. Eu posso olhar para você e falar, ó, você é uma pessoa linda, você é maravilhosa, você é competente, você tem todo um potencial de explodir na tua vida, de crescer. Se você não acreditar, não serve para nada. Interessante aqui, né? Porque da mesma forma, se eu falar, você não serve para nada, você é imprestável, você chega no conceito que não faz diferença nenhuma. Depende de qual dos termos você vai se identificar mais. Então você que se pergunta. Se de repente eu entrasse aqui agora e falasse, olha, você é uma pessoa muito top, você verdadeiramente tem condições para fazer todos os movimentos que você quer na sua vida, para transcender, para curar, para resolver. Essa ideia entra em você de uma forma que você fala, uau, é isso mesmo? Ou de repente se eu fizesse ao contrário, ó, você é um incapaz, você não consegue, você sabe que você está procrastinando, você fica só contando mentirinha que você vai, porque você é assim mesmo, não tem jeito. Você vai perceber que se eu chegasse num ponto em que você acionasse a sua emoção e falasse, o que esse cara tá falando aí, meu? Vou sair daqui. E já te peguei. Entrou em afinidade. Então, observem. Observem que a partir do momento em que você começa a querer ressignificar experiências na tua vida, de uma forma simples, é necessário ter um propósito, um porquê. É necessário acreditar em si mesmo. É necessário saber que tudo aquilo que aconteceu na tua vida não foi aleatório, porque isso te leva a começar a questionar. Não existe almoço grátis no processo de autoconhecimento. Não pense que você vai fazer autoconhecimento ouvindo vídeos, refletindo, só lendo. Isso ajuda. Mas tudo que você pega de fora são informações que vêm para sua mente para que aqui sim, a partir do momento que você recebeu essas informações, agora você com você mesmo começa a conectar para tomar decisões e resolver. Mas o seu eu consciente protagonista, ele tem que estar presente todo o tempo. Ah, então eu assisti a live do Alex sobre ressignificação, desligo a live, vou fazer outra coisa, já entendi o que é ressignificar. Peraí, peraí, que o que eu tô falando aqui para você é só estímulo. Você tem que tirar o que você concorda, o que você não concorda, o seu ponto de perspectiva. Então aí termina a live, você vai para pensar, né? Imagem do pensador. Pô, que esse lance de ressignificar, o que eu poderia ressignificar? O que isso me ajuda? Por que eu não consigo ressignificar aquilo? Pô, uma parte minha já sabe que eu tenho que perdoar, mas eu lembro daquela situação, dói. Porque aqui entra uma autoinvestigação. Às vezes o problema que você acha que é o problema não é o problema. Ele está mais profundo. E você só vai entender isso a partir do momento que você vai se conectando com a situação, para que você não diga que a situação é A e você sinta ela. Você limpa a sua mente, entre em contato com o sentimento e a partir dessa nova perspectiva, dá uma nova interpretação. Ponto para mim, obviamente, de entender o meu próprio processo, porque eu acho que assim, a gente olha para fora e só pensa uma coisa. Cara, eu consigo ser perfeito? Eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer? Eu consigo transcender? Eu consigo ser o melhor que eu tenho que ser sempre? Não, não consigo. Eu ainda erro com as pessoas. Ainda acontece esse tipo de coisa. Poxa, mas eu faço de propósito? Não. Então as pessoas que erraram comigo também foi de propósito? Tem um ponto, gente, que é muito importante. Isso para mim foi assim muito significativo. Não existe nenhuma pessoa que entre num processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, que em algum momento não vá ser naturalmente obrigada a se deparar com tudo aquilo que fez de mal para o outro. Porque quando você começa a perceber que só existe o eu, que você só é responsável pelo que você faz, você começa a ver que por mais que a pessoa ela tenha feito seja o que for para você, se você foi agressivo, se você de repente magoou a pessoa, você tem uma parte dessa história que você tem que recuperar. E muitas vezes isso dói, porque isso vai te colocar de frente com o seu orgulho, de frente. E aí vai ser o seu ego dizendo que a pessoa não merece, que é isso, que é injusto, blá, blá, blá. E uma outra parte falando, ama, perdoa, conecta com o ser, revela quem você é, se liberta dessa prisão. Seja quem você é, independente do que o outro é. Coloque a sua luz nesta sombra e não fique refletindo a sombra. Porque a partir do momento que eu vou conectando com esse movimento,
Eu vou me dando a permissão agora de ser quem eu sou. Isso, para mim, é uma definição de liberdade. Se sou quem eu sou, eu tomo as decisões que eu sinto que são as melhores. Ah, mas você fez, deu errado. Mas esse é o meu caminho. Porque não me importa você falar para mim, ó, vai fazer tal coisa, que vai dar dinheiro, vai dar isso, aquilo. Beleza, eu posso até fazer teu dinheiro, mas aí é que tá, a gente não pode ficar achando que isso é a visão de ter dado certo na vida. Não é isso. É uma parte que deu certo, beleza, mas às vezes, pô, você pega essas pessoas aí, artistas de Hollywood, os caras fazem o que ama e mesmo assim ainda chega um ponto, milionário, bilionário, a pessoa vai e suicida. Pô, gente, fala sério, se essa pessoa começasse a olhar mais para dentro dela mesma e começasse a perceber, por que a pessoa fica frustrada muitas vezes? Porque ela fica esperando, porque ela tem milhões, mas ela não sabe mais quem está do lado dela porque ama pelo dinheiro. Ela não consegue mais discernir, porque se ela não tem um autoconhecimento, ela não consegue conhecer o outro, ela fica presa nas palavras. A pessoa chega rindo e fala uma coisa, ela não consegue. Ela menosprezou totalmente a intuição dela de conectar, de saber essa pessoa. Então, ela tem tudo e se mata, se sentindo sozinha, sem ter nada. Olha como é poderoso, porque eu não estou julgando de forma alguma e muitas vezes tem muitas circunstâncias. Mas quando você começa a conectar com o que você tem, e se você é uma pessoa que está enjoada da sua carreira, e você já teve um propósito, você é um bilionário, você tem muita coisa, pô, começa a ajudar pessoas. Imagina que maravilha que seria. Você chegar numa creche aí, num lugar que às vezes precisa de uma reforma, uma coisa assim. Pô, 30 mil reais para as pessoas ali daquele lugar é gigantesco, para você não é nada. Quanta coisa boa essas pessoas deixaram de fazer por ter se suicidado, por ter existido de colocar o melhor que elas tinham. Então, olha que interessante, porque quando a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que a gente tem muita coisa boa a doar para quem está fora, mas não no sentido de que você tem que doar mais para quem está fora, no sentido de que você pode mais, desde que você esteja conectado com aquilo que te faz forte, desde que você se permita aí se libertando das amarras de dependência da sua vida. Eu tenho um colega meu que deve ter uns 42 anos, depende da decisão que o cara vai fazer, ele ainda pergunta se o pai dele se é o melhor. E eu não tenho nada a ver com você se aconselhar, mas essa pergunta é no sentido de decisão. Vai que eu faço aqui e meu pai não aprova. Ô, gente, peraí, não dá. Não tem, não é essa relação. Relação pai e filho tem que ter respeito e compreensão até pela própria individuação, não dependência e codependência. Porque isso indica muitos processos. Então, quando é que você sabe que você transcendeu um processo e conseguiu realmente se conectar com a sua parte? Quando você se harmoniza com as pessoas que foram fundamentais na sua vida, que querendo você ou não, que feito da forma que você achava que era melhor ou não, conseguiram te dar os recursos suficientes para chegar até o ponto de você falar, opa, agora é por mim. Porque se eu olho para a minha história com ingratidão, como é que eu vou ter um futuro brilhante? Se eu carrego lacunas muito grandes dentro de mim, a distância que nós temos das pessoas é proporcional à distância que nós temos de nós mesmos. Eu não consigo estar conectado com outra pessoa bem se eu não estiver bem com aquilo que ressoa dentro de mim. Gera distanciamento. Casamentos estão sendo destruídos por conta disso. Relacionamentos são destruídos por conta disso. Famílias estão desmembrando por conta disso. Porque a gente está perdendo a habilidade de se conectar com as pessoas. Ou talvez nós não estejamos perdendo nada. Nós só estamos tomando consciência de que nós nunca soubemos isso sim. Porque talvez você concorde comigo que se os nossos pais soubessem, se as gerações passadas elas fossem nesse sentido muito melhores, como sempre se disse, então nós teríamos sido um efeito muito melhor. E nós somos efeito exatamente daquilo que nós recebemos, que foi feito que você recebeu. Então, uma coisa é você vir na minha casa e eu ser todo educadinho para você e falar assim, senhor, por gentileza, tudo bem? Claro, pois não. E aí eu sou lá, mas aí quando eu entro dentro de casa, volta 100 anos atrás, patriarcado, o homem bate na mulher, isso é tudo dentro de casa. Lá fora era assim, senhor, cartola, uma sociedade gentil. Será? Será? Eu não estou aqui para discutir isso com vocês, mas no meu ponto de perspectiva, a gente começa a ver que tem nada que está piorando, não. A gente só está começando a ver o que é real. Então a gente pode se colocar como vítima, ou pode olhar para isso tudo e falar, beleza. Porque tem duas opções. Você pode conviver com isso mal, você pode olhar para isso e escolher tirar algo disso crescer. Então eu particularmente convido você a fazer a segunda opção, mesmo que ela seja bem mais trabalhosa, porque ela vai te convidar muitas e muitas vezes a começar a observar para realmente o que você está querendo com a tua vida. Se você está se condenando a só ser um ser que está passando por aqui cumprindo obrigação. Não é isso.
Não é esse o propósito. Você vai saber se isso está acontecendo, porque você está cheio de problema. Está acontecendo um monte de coisa na sua vida que está te atrapalhando, você não sabe, parece que quando você tem foco as coisas te atrapalham. Esses são todos os sintomas de quando você está se colocando em segundo plano, ad eterno, e aí, de repente, as coisas começam a parar na sua vida. Então, que bom, de repente, passar por esse processo, porque o que a gente está falando aqui é exatamente ressignificar. Então, você tem mais uma vez uma bifurcação de duas escolhas. Putz, isso está acontecendo comigo, tá vendo? Eu não consigo nada. Caramba, ó, uma escolha. Vamos para a vitimização de novo. Outra escolha é falar, caraca, que bom saber disso. Porque se eu sou o problema, eu vou ser a solução. Se eu gerei tudo isso, se tem uma parte, o cara está me dizendo que de repente, internamente, eu posso ressignificar alguma coisa. E a partir dessa ressignificação, eu olho para aquilo que me machucava e eu não sinto mais nada, e só depende de mim. Caraca, gente, fala sério. Isso é você se encontrar e se conhecer, porque isso te dá liberdade. Isso te faz trabalhar seus projetos, sua vida, aquilo que é seu. Ah, tô no meio de um projeto, comecei um relacionamento. Legal, pô, bacana, tem que começar, expanda. E aí, de repente, você tá ali no teu projeto, tá no relacionamento, o cara te convida para sair num dia que você tinha uma coisa importante. O que você vai falar? Não posso. Mas coloca o seu eu carente ali buscando aprovação para você ver, ó, tem um negócio ali, eu vou ver se eu desmarco, porque até essa altura, se você tá carente, você tava lá no seu projeto, fazendo suas coisas, e aí quando veio o relacionamento, você simplesmente colocou o relacionamento no principal foco, e tudo que você estava construindo agora parece que é cinza se não tivesse relacionamento colorido. Então, se a pessoa fala para você, olha, tal dia dá, você fala, putz, eu tenho uma apresentação, eu vou ver se eu marco para mais tarde, se eu desmarco, se eu faço alguma coisa. Aí aqui, ó, você viu que aqui você já começou a dizer para a pessoa já que ela pode te desvalorizar, que tá tudo bem para você segundo plano, desde que você seja aceito? Aí você acha que isso não vai se transformar, não tem uma grande chance disso virar um relacionamento tóxico, você começar a perder sua identidade? Mas aí eu te pergunto, trazendo para o consciente, você é ou não é responsável por essa construção? Você se entregou ou não se entregou para se colocar em segundo plano, mesmo que fosse de forma inconsciente? Porque a partir do ponto que você sabe que a gente está conversando aqui, você está bem com os sentimentos que você tem, lógico que eu quero ter alguém. Mas a primeira coisa, eu quero ter alguém que gosta de mim como eu sou. E se eu sou uma pessoa que às vezes não tem muito tempo, e tá tudo bem se você não gostar de mim assim. Mas se você gostar de mim assim, você vai entender que tudo são fases e que a paciência, a compreensão, a tolerância, opa, são atributos do amor. Gente, coloquei um vídeo esses dias aqui, daquele trechinho do filme A Volta do Todo-Poderoso, onde Deus, né, fala para a moça, você acha que Deus, ele dá o perdão ou a oportunidade de perdoar? Você acha que alguém pede paciência para Deus? Deus vai dar paciência ou vai dar a oportunidade da pessoa ser paciente? E isso é extraordinário, porque é disso mesmo que a gente está falando. Então, quais são as oportunidades que Deus está entregando para nós nesse momento e que talvez por ingratidão, por desacreditar de nós mesmos, nós estamos reclamando, falando que é problema. E aí a gente não entende porque que não tem prosperidade, porque que não cresce, porque não abre oportunidade. Puxa vida, realmente, quando a gente entra nesse ponto, dói demais. Então, que bom saber que um caminho para começar esse processo é começar internamente a ficar mais tranquilo com você mesmo, olhar os sentimentos, harmonizar as relações. Até teve um comentário aqui, deixa eu dar uma olhadinha, da Luciana de novo. Adorei a definição de harmonizar com quem veio antes e fizeram o melhor que puderam. Verdade, Luciana, porque não tem como eu harmonizar a minha história se eu não harmonizar a minha relação com as pessoas que fizeram parte dela. Por isso que a distância que nós temos das pessoas é verdadeiramente proporcional à distância que nós temos de nós mesmos. Porque se eu quero estar bem comigo, eu começo a ver que isso vai muito longe, porque aí eu começo a me perguntar, caramba, de repente eu até consegui harmonizar minha relação com os meus pais, mas, puxa, eu sei que de repente a minha mãe não conseguiu harmonizar com a minha avó. Então, olha só, como que foi cada geração vindo, e a gente de repente vem aqui ter essa oportunidade de, poxa, receber tudo que foi nos dado de positivo e de não tão positivo, porque o que veio de positivo veio como luz e força, o que veio de não tão positivo veio como crescimento e lição. Então, eu não precisava estar consciente de que eu estou aqui para evoluir para o jogo que está acontecendo. E é muito bom, porque a partir disso, é o que tá, eu estou em harmonia, o melhor possível, com as pessoas que fizeram parte da minha vida, com a minha história, eu tenho senso de pertencimento para minha família, porque se eu não estou em harmonia com a minha família, eu nem tenho senso de pertencimento. Olha as famílias destruindo por incompreensão. Então, perceba, que por que a gente tem conflitos com quem a gente mais ama? Porque, bem, você está dizendo que você ama. Se a pessoa que você diz que você mais ama, você não consegue resolver o conflito, você vai resolver com quem? Não faz sentido. Você pode resolver com outro por interesse. Mas se você falar em termos de espontaneidade, você há de convir comigo, que a lógica vai te dizer. Se é a pessoa que você mais ama, é a pessoa que mais está pronta para perdoar. Mas se você achou que a pessoa que você mais ama não pode te fazer algo que vai te machucar.
A gente tira sem querer o direito da pessoa evoluir. E por isso que aqui mesmo nós já passamos a errar com as pessoas. Muitas vezes vem a nossa intolerância. Por que a gente fica intolerante? Porque a gente colocou muita expectativa. Novamente, por que colocamos muita expectativa? Porque não estamos conectados com a nossa história. Porque tem traumas e coisas que tem que ser trabalhadas. E tá tudo bem, tá? Porque eu volto a dizer para você, a ideia desta live é realmente trazer essas informações que, como eu disse no início, são muito abrangentes, dá para conectar com muitas coisas a partir desse tema. Mas é você olhar e só identificar. O que você conseguir resolver por você mesmo, pega as coisas mais simples. Tá? Eu vi um termo uma vez que dizia assim, o perdão, se você tivesse... O início do perdão é um processo de desculpar. Então, às vezes, você está tão pé da vida com a pessoa que você não consegue perdoar. Mas talvez você consiga desculpar. Pô, já é um caminho. Porque se você já está desculpando, é a mesma energia. A energia da desculpa, no nível mais intenso, é o perdão, é a ressignificação. Então, começa da onde dá. Se tem coisas na sua vida que você está sentindo, que estão te afetando há muito tempo, busca ajuda. Entende? Entende uma coisa. Quando você está com um sentimento muito forte, por exemplo, é uma mágoa, é uma coisa que é emocional, ela é muito difícil de conter. Isso pode, de repente, em algum momento, estar afetando o seu comportamento. Quando você sentir que o que você tem dentro de você é uma coisa mais, vamos dizer assim, quase que clínica, é uma coisa mais terapêutica, esse é o profissional que você tem que buscar. Um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Estuda, dá uma olhada. O que é a psicologia? Como ela trabalha? Qual que ela atua? O que diferencia da psicologia para a psicanálise? Por que eu estou te falando isso? Para você buscar a pessoa certa. Para você saber quem pode te ajudar. Independente de quem você realmente busque, é só importante você ter essa consciência que se você não está conseguindo resolver uma coisa sozinho, busca ajuda para você tirar isso da sua vida, tirar esse peso. De repente, você está com algumas coisas que você está sentindo que te machucam, mas não estão te afetando no sentido de impactar totalmente sua vida, de colocar sua saúde física em risco. É algo que você precisa resolver, interpretar, conectar. Aí sim, você pode buscar um coach, um mentor, desenvolver uma habilidade, desenvolver um trabalho. Mas você só tem que se identificar e saber que você não é obrigado a nada, que a primeira fase de todo esse processo era você só ter compreensão, era você ter, talvez, a possibilidade de algo que você sentisse que era uma mágoa muito funda, hoje você entender que é uma aprendizagem que você ainda não absorveu. Porque, imaginem, se você estava aqui comigo quando eu comecei a live, quando eu contei a minha história com a minha mãe, a ressignificação que eu tive, o que vocês acham que eu senti quando, de repente, eu vi que não tinha tido nada errado? Quando eu olhei e falei, caramba, meu, eu tinha que ter falado com a minha avó mesmo. Eu precisava, por alguma forma, de alguém que tivesse pulso firme comigo. Eu precisava da minha avó ali, com aquele chinelo na mão, daquela forma, tinha que ser daquele jeito, senão não ia dar certo. Se fosse muito pelo amor naquele momento, não ia funcionar. E não que não fosse amor. Então, quando você tem esse sentimento real, você conecta, você encaixa as coisas. Na minha experiência, nesse momento, só tinha como ver Deus, uma energia, uma fonte maior operando na minha vida, mesmo nos momentos que eu achei que eu estava sozinho. E aí, é claro, a gente vai olhando para isso e analisando internamente e vai vendo que os momentos mais desafiadores, Deus colocou anjos e situações na nossa vida. Só que, inconscientemente, pelo nosso egoísmo, nós estávamos tão machucados que naquele momento nós preferimos focar naquilo que tinha sido de mal do que nesses anjos, nessas oportunidades que estavam vindo. E observa que a gente guarda isso por muitos anos. Aí, de repente, pum, caiu a ficha. Caraca, não foi uma maldição na minha vida não ter ficado com meu pai, nem com a minha mãe, ter ido morar com a minha avó. Isso foi uma bênção. Porque se eu não aceito essa situação, logo eu estou sendo ingrato por tudo que a minha avó me trouxe. E aí, pera um pouco, eu tive tudo que a minha avó me trouxe. Eu não estou nem valorizando o que ela teve. O que, que me garante que se eu não tivesse com os meus pais, eu não ia fazer a mesma coisa? Mas espera aí, será que esse é o problema mesmo? Aí, é claro, a gente vai entender como que uma criança ela fica na ausência do pai, na ausência da mãe. Tem todo um processo, tem muitos sentimentos que vão acontecendo que depois, obviamente, começa o meu processo terapêutico de entender que nem tudo eu conseguiria ressignificar de uma vez. Mas é por isso que eu sempre instruo as pessoas que estão aqui, é por isso que eu tenho um canal de estudo, porque aqui o podcast tem muito estudo, tem muitos profissionais maravilhosos aqui com pontos que se você quiser, se você tiver clareza do que você está buscando para a tua vida, com certeza as nossas conversas sempre vão te ajudar. Tanto que assim, algumas pessoas, e talvez se você for uma delas, eu peço desculpas para você, tem chego nesses últimos dias na página, e pelo movimento eu não tenho conseguido, mas normalmente, mesmo que demore um tempo, eu recepciono cada pessoa que chega aqui na página. Porque tem muitas lives, tem muito conteúdo aqui.
Então, se você pegar aleatório, talvez, você é CDF e tem pessoas aqui que são, e isso é maravilhoso, e de repente a pessoa vai curtindo, e vai curtindo, e vai curtindo, e vai comentando, e vai chamando, isso é muito legal. Mas de repente você chega e fala, cara, eu quero sei lá, eu quero saber mais desse assunto. Me chama lá no inbox, que eu vou saber, ó, essa pessoa aqui, essa live vai te indicar, ela é boa. Entendeu? Uma live que eu tenho muito forte aqui no canal, que muitas pessoas gostam, que eu acho que é uma live assim que ela aborda vários campos assim de uma maneira muito simples, é a live com o Danilo Morgado, Dor e Transformação Pessoal. Essa live é uma live muito bacana, porque exatamente trabalhando sobre isso que eu falei para vocês. Sobre você parar nesse momento, tomar consciência de que você não está aqui para ser vítima menos que ninguém, mas que cabe a você agora, como uma decisão interna, começar o processo de reconstruir quem você é, de reconectar, de tirar as camadas que foram colocadas por crenças sociais, por uma série de coisas, e começar a definir agora o que você vai fazer com a sua vida. Porque fala sério, né, gente? Isso começou a acontecer na minha vida com 25 para 26 anos. E eu achei tarde na época. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui hoje com 40, 15 anos depois, ainda buscando muita informação, porque o meu trabalho tem que ser estar com pessoas, porque isso é exatamente o que me dá o ponto de ganhar e doar. Porque para estar aqui fazendo esse movimento, isso tudo tem que fazer parte da minha vida. E a coisa que eu mais intuí que eu precisava para mudar minha vida era estudar. Então, em algum momento, quando eu encontrei aquilo que eu realmente senti que fazia sentido, porque não é um estudo, obviamente, porque eu tenho que estudar, eu quero entender. Eu quero entender. Por que isso aqui não está dando certo na minha vida? Tenho conhecimento nas minhas mãos hoje. É só ir para a internet, YouTube, tem uma série de coisas. Não dá mais para cair naquele ponto. Eu quero entender. E nesse entendimento você vai buscando. E disso você vai tendo insights e vai refletindo. E aí isso transcende nas mentorias, nos atendimentos, que eu vou fazendo. Mas é uma forma, é um fluxo de dar e receber muito legal que eu criei, porque eu amo o que eu faço. E eu acho que, sinceramente, a coisa mais importante que eu tive de insight no começo de tudo isso foi a seguinte: se verdadeiramente eu estou conseguindo fazer todo esse processo de mudança, qualquer pessoa pode fazer. E eu acredito muito nisso. Qualquer pessoa pode fazer. Isso não tem a ver com quanto dinheiro você tem, isso não tem a ver com o tipo de estudo que você tem. Aliás, às vezes é até mais difícil. Às vezes é muito mais fácil uma pessoa que ela teve o segundo grau, ela vir e fazer uma transcendência de consciência do que às vezes um PhD que se acha fodão, que tem dificuldade de ouvir, que o ego é forte, que o cara acha que PhD não é só o título, é a essência dele, e aí você não consegue conversar, porque ele quer ser PhD na vida, e aí bloqueia a vulnerabilidade. Estou dando um exemplo, tá? Eu nunca atendi ninguém nesse caso específico, já atendi líderes. Conversa com líderes, gente do céu, vocês não sabem como você tem que ser estratégico para conseguir conversar com líderes. Para conseguir, ao invés de brigar com o ego do líder, conectar com o ego dele e achar o ponto de vulnerabilidade. É realmente como se fossem estratégias mentais de comunicação que a gente vai criando. Porque é preciso. Muitas vezes é difícil ajudar, é difícil auxiliar. Porque aqui de fora eu consigo te inspirar. Mas, de verdade, quem faz o movimento é você. Então eu acho que entrei e falou aqui com vocês. Caraca, ó, 22h44, 1h14 aí de live. Eu acho que já dá para a gente concluir, né, essa live desta quarta-feira, falando sobre esse tema ressignificação. Acho que você esteve aqui comigo fazendo uma recapitulação, a gente trouxe que é muito importante você saber o que você está buscando e por que você quer ressignificar uma experiência, o que você ganha com isso, né? A partir disso, você começar a observar as situações de uma forma mais ampla, começar a construir o seu eu se questionando, né? O que eu faço na vida que é eu, o que eu faço porque é comportamento reativo. De uma forma muito simples, eu acho que eu posso fazer uma live falando sobre isso também, sobre esse tema, processo de identidade, mas é uma dica muito bacana para você que ficou comigo até agora. No processo de identidade, tem 3 tipos de comportamento padrão, tá? A gente tem um comportamento chamado adoção, um chamado rebelião e outro chamado transcendência. A transcendência é quando você superou o comportamento, entendeu e está tudo bem. Você sabe que você transcendeu uma situação quando você não sente distância com a pessoa que aconteceu isso, tá? Você realmente transcendeu, você entendeu o sentido. Tá tudo certo. O primeiro comportamento, até posso validar minha história dentro dele, que eu falei para vocês de uma certa forma, é o comportamento de rebelião. Lembra que eu falei para vocês que a minha avó era extremamente ali, tipo, assertiva, ela tinha uma energia masculina muito forte? Isso porque, assim, quando eu estava já com 10, 12 anos, né, ela já estava mais calma. Mas ela na adolescência, vixe, era pavio curto. Toda essa situação muito forte e intensiva da minha avó, ela foi muito difícil para minha mãe. Porque lembra que eu disse para vocês
que a minha mãe não tinha conseguido superar algumas coisas e ela tinha tido um comportamento na outra polaridade. O que é esse comportamento provavelmente? Esse comportamento provavelmente ele vem de uma crença inconsciente do tipo, esse jeito de ser me fez muito mal, então eu vou ser o contrário. E veja, isso não é uma coisa escolhida. Não é o seu consciente que para e fala assim, eu quero ser uma pessoa assim. Não, é uma coisa emocional. Você reflete a emoção ao contrário. Então você tem uma rebelião daquele comportamento. O outro ponto é a adoção. É interessante, né? Porque geralmente, quando tem adoção, pega um exemplo simples. O pai e o filho que não se dão muito bem, ou o pai e a filha que não se dão muito bem, e você percebe que eles não se dão muito bem, são muito parecidos, e um é o pavio curto, outro é pavio curto, e eles têm ali todo um processo que quando vai chegar perto dá choque. E aí você olha de fora e fala assim, não é possível, vocês não se darem bem, vocês são tão iguais. Mas provavelmente quando o comportamento é de adoção, ele é um comportamento para chamar atenção. Ele é um comportamento que muitas vezes ele pode ter um significado do tipo assim no seu inconsciente. Olha, agora eu sou igual a você, você pode me aceitar? Só que é claro que se eu sou igual a você, mandão, e eu e você se juntam, isso vai dar mais conflito. Então você sabe que você adotou um comportamento da pessoa quando você sente que esse comportamento junto com ela dá choque. Pode ser que isso não seja seu. Até você perdoar, você não se liberta do comportamento. Porque se você é assim com seu pai, provavelmente o seu cérebro vai associar isso. Isso vai ter, se você é uma mulher, ou talvez você seja homossexual, em referência com o seu parceiro. Tá? E isso é assunto para outra live também. Se você rebeliou o comportamento, você vai para outra polaridade e você perde sua força ou você extremiza muito. A pessoa era muito passiva, cresceu vendo uma mãe que aguentava tudo, que segurava tudo, e ela achava aquilo um horror, e ela fala, não quero isso para minha vida, e ela se transforma numa pessoa totalmente intolerante. Claro que vai ter problema nas relações, porque em algum momento ou outro isso aqui vai dar choque. Ela literalmente, todas as vezes que tem o gatilho de um sentimento que ela associa, que era o que a mãe dela passava, pum, starta e ela dá choque. Então, vejam bem, que rebelar um comportamento negativo. Ou da outra forma, a pessoa, que é o caso que eu contei para vocês, a pessoa era extremamente enfática ali, mais agressiva, mais assertiva, e a pessoa, por se machucar, se calou. E aí ela fica aquela introspecção. Então, observe que tudo isso vai formando a nossa identidade de uma certa forma e vai refletindo nas escolhas que nós temos. Então, se você começa a levar em consideração tudo que nós trouxemos aqui, você começa a perceber que sim, a sua vida está de acordo com o que você verdadeiramente quer que ela esteja. E se você quer ir para um outro nível no sentido de ampliar as suas descobertas e as suas conquistas, então ir para um outro nível do fora é reflexo de você ir para um outro nível do dentro. Se conhecer de uma forma mais profunda. Você com você mesmo. Minha história. E fazer sim essa associação de todo o amor que tem na sua história, com todos os objetivos que você busca, para que toda essa transformação interna ela tenha um propósito de autorrealização, independente do que você vai fazer, independente para quem você vai fazer. Mas é muito diferente você acordar todos os dias e saber que você está construindo algo. Porque se eu tivesse aqui só por estar, eu ia falar, fala sério, feriado, à noite, nem a pau, não tem live na quarta. Mas o que está fora, nesse sentido, é superficial, é secundário. Porque não tem a ver com o dia. Vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, está fazendo sentido. Está fazendo sentido, então é exatamente aqui que eu tinha que estar. Independente do dia, da hora, do momento. É o propósito, é a escolha. Mas eu não conseguiria estar aqui se eu não soubesse o porquê que eu estou aqui. Se eu estivesse aqui só para uma live, não estaria. Posso garantir. Porque quando eu fiz a agenda no domingo, era só não colocar nada na quarta-feira. Então, é diferente, entende, gente? Porque eu não estou dizendo isso para vocês de forma alguma para dizer sou melhor. Não é isso. É que quando você encontra o seu caminho, é mais difícil. Porque no seu caminho você tem uma visão de muito mais coisas que você quer construir. Quando você compreende que você tem os recursos e que a construção é ilimitada, só depende da sua disposição, daquilo que você está querendo fazer, é quando parece que você desperta a começar a construir algo diferente. E isso traz uma energia totalmente diferente para as coisas que você faz. Porque você começa verdadeiramente se colocar no centro daquilo que você está construindo, porque não é só uma live, é mais uma live, é uma oportunidade. Amanhã não vai ser só mais uma entrevista. Terça-feira que eu estou em treinamento, não vai ser só um treinamento. Tem um sentido, tem um sentido. A missão está em todos os lugares, o movimento está em todos os lugares. Porque, caraca, fala sério.
Quanto mais pessoas estiverem felizes e bem perto de nós, melhor o nosso mundo. E se a gente está aqui, então a gente já está muito pronto para começar essas transformações. E eu acho que, de um lado, a gente tem todas umas regras de sistema, parte capitalista, precisamos de dinheiro, tem que ter o mentor, o mentorado, tem que ter o treinamento, tem que ter o pagamento, tem que ter tudo isso, porque senão não funciona. Mas, de um outro lado, nós somos humanos. Pois estamos aqui para se ajudar com a humanidade. Estamos aqui realmente para conectar, porque se a gente para aqui e começa a conectar o melhor que nós temos, a gente aprende pra caramba. E se a gente começar a criar essa cultura de buscar conhecimento mais do que reclamar, a gente vai expandindo cada vez nossa vida, vai tendo brilho. Você já imaginou que maravilha? Um momento onde cada pessoa começa a despertar para aquilo que tem de melhor em si mesmo? Você vai levar o seu carro para arrumar, em vez de você ficar preocupado, ai meu Deus, será que o cara vai colocar uma peça errada? Não vai? O cara ama o que ele faz. Você vai lá e tem um trabalho maravilhoso. Você sabe disso porque o cara não só arrumou o que ele tinha para arrumar, ele deu uma limpadinha naquele negócio, ele te entrega um algo mais, ele fica feliz de você pegar o teu carro e tá diferente. Você sente que o cara gosta do que ele faz. Entendeu? É por isso que o cara gosta do que ele faz, ele fica tão diferente dos que fazem só pelo dinheiro, que daqui a pouco ele vai cobrar mais 4 vezes de você, você vai pagar porque ele faz de uma forma diferente. Mas olha que interessante, quanto mais eu me conheço, mais eu entro nessa essência desses sentimentos que tem dentro de mim, e mais naturalmente, por entregar amor, por entregar o meu melhor, mais prosperidade eu recebo. Então, gente, muita gratidão, viu? Prazerzão estar aqui com vocês. Eu tenho que aparecer mais aqui nos meus stories, né? Durante o dia, geralmente, eu sou mais introspectivo, eu tô ali no meu trabalho e tal, mas eu aos pouquinhos começo a aparecer mais aqui com vocês também. Estou sempre à disposição, qualquer um de vocês, tem algum insight, quer compartilhar comigo, pode me chamar lá no inbox. Olha, não fica ninguém sem resposta aqui não, tá? Aqui a gente está aqui conectando, está começando com muita simplicidade, com muito conhecimento e também com muita vontade mesmo de crescer juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos. E se você não está inscrito no meu canal do YouTube, dá essa forcinha aí. Vai, clica lá na bios, lá se inscreve no meu canal do YouTube, porque daqui a pouquinho essa live está lá também. E eu tenho certeza que por lá você vai conseguir se orientar melhor. Tá bem organizadinho, né? Diferente aqui do Instagram que não dá este recurso. Lá no YouTube você vai na playlist, tá tudo certinho. Fica mais fácil de você até mesmo navegar pelo conhecimento. Gratidão, gente. Fiquem com Deus, tá? Uma excelente semana para vocês aí. Coloquem o melhor mesmo, coloquem muito amor, façam alguns testes, pensem sobre o que a gente conversou aqui e eu tenho certeza que é uma questão de pouco tempo a gente está aqui compartilhando resultados. Gratidão, pessoal. Uma boa noite. Fiquem com Deus e a gente se vê na quarta-feira que vem aqui na próxima live Despertar, mas amanhã, inclusive, com a Ariana, que está aqui escrevendo a mensagem, às 9 horas, com o tema A Sabedoria do Não Saber.